Eu queria esclarecer em vídeo uma coisa que eu tenho antiga. Em 2007 foi lançado o filme Tropa de Elite 1 e ninguém falava nada, não, todo mundo tava naquela polêmica do filme, mas ninguém tinha falado em fascismo, que o filme era fascista. Aí eu tinha acabado de assistir o filme, fui pra internet, tava revoltado, chamei o filme de fascista. Chamei o diretor de fascista. Não é? Foi o diretor e o filme. Aí explodiu esse negócio na imprensa. Né, fascismo, que o filme era fascista, e mentiram, dizendo que um jornalista do Rei tinha chamado o filme de fascista. Fui eu quem chamei o filme de fascista pela primeira vez. Como muitas das coisas que eu já disse na internet estourou, tipo o termo esquerdopata, quando eu tava meio revoltado, criei o termo esquerdopata e todo mundo que começou a usar. Isso é verdade. Se houvesse registro no computador, daria para provar a veracidade dessas coisas, porque eu digitei isso na internet, né? Pela primeira vez. É só para lembrar que as pessoas costumam ser desonestas nas coisas que a gente dita e direito autoral para quem não tem dinheiro é uma coisa quase que inexistente. Meu livro foi plagiado várias vezes, né? Pegaram a história, fizeram outra história, né? Não com a mesma qualidade, lógico, mas passaram para frente, comercializaram. Mas eu achei o filme fascista porque parece que ele justificava o assassinato como limpeza. E isso veio influenciar as pessoas a trazer a escrotidão do brasileiro, o fascismo do brasileiro, né, o preconceito, o ódio. Esse processo, o brasileiro foi tomando pelo menos 30 milhões da população, 30 milhões de brasileiros são escrotos, não? São escrotos, o resto não. Será que só 30 milhões? Será que não são os brasileiros quase que todos? A escrotidão da eleição do Bolsonaro começou nessa época em que foi lançado o filme. Aí o lado escroto, o lado fascista, não? Fascistoide, na verdade, né? Então, foi nessa época que aflorou. Começou a aflorar o fascismo do homem médio brasileiro. E comendo agora na eleição do Bolsonaro, que falam que as pessoas estão desinformadas, que as pessoas votaram nele por isso. Não, os votantes votaram nele por afinidade de caráter, porque são assim, não é? Ele é a cara do Brasil. Homens de maus instintos são mais numerosos que homens de bons instintos, não é? 30% do eleitorado, dá uns 35 milhões de pessoas por aí, ó, são bolsonaristas com importos absurdos, as coisas horríveis que esse rapaz faz. Todo mundo gosta dele. 35 milhões de pessoas gostam dele até hoje, defendem. Os que não defendem não dão um braço a torcer, porque não querem admitir que estão errados. Não? Concordam com a política dele, querem ditadura. Não?
Aí depois reclamam, Stalin matou 30 milhões de pessoas na Rússia. Não, mas os 30 milhões que eles matou são os bolsonaristas de lá, da época. Não? Dá 35 milhões aqui do Brasil. Se o Stalin assumisse aqui no Brasil, ele mataria 30 milhões de pessoas. Essa parte da população ele limparia, né? Não? É isso aí. Não, vamos falar mais. Tô brincando com esse negócio de Stalin, eu não sou genocida não, hein, gente. Mas eu tô falando que tô fazendo um paralelo com a União Soviética, né, stalinista, e fazendo um paralelo com os números de bolsonaristas que tem no Brasil, dá certinho a proporção de gente que se mataria numa ditadura de esquerda aqui no Brasil, né? Né? É só uma análise estatística. Só uma análise estatística, não tem nada a ver com a realidade, não. Não me confunda com um genocida cruel. Igual eu já disse uma vez que, por causa do caso da questão dos evangélicos, que o Brasil precisava de uma noite de São Bartolomeu. Eles não sabem o que é noite de São Bartolomeu, e nem eu vou esclarecer, que procurem na internet. Não. Ai, meu Deus. Hoje eu tô fascista, hoje, é possível? Será que eu tô voltando a ser reaça? De esquerda? Sou democrata, gente. Sou democrata. Socialismo e democracia. Não? Nossa, tô fazendo hora. Já terminei o que eu queria dizer. Deixa pra lá, vamos